Quero convidar os irmãos a que abram comigo a Sagrada Escritura. Livro de Esdras, capítulo de número 8. Esdras, capítulo de número 8. Nós leremos os versos de 21 a 23. Aqueles que não me conhecem ainda, eu me chamo Ademir, sou evangelista na cidade de Lajeado, estou aqui com a minha esposa Débora e a minha filha Amanda, e é um privilégio poder compartilhar com os irmãos nessa noite a palavra do Senhor. Está escrito assim na palavra do Senhor: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo o que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Vamos orar uma vez mais? Bondoso Deus, eterno Pai, que o teu Santo Espírito nos conduza nessa noite as verdades que exaltam a Cristo. O Senhor é o Rei da tua igreja, o Senhor é aquele que ama a tua igreja, Senhor. Então conduz-nos nessa noite, que o Espírito Santo abra os nossos corações e mentes para as verdades da tua santa palavra. A nossa oração é feita nos méritos de Cristo Jesus, teu Filho e nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, nós estamos já adentrando a última semana do mês de janeiro. Possivelmente muitos de nós, ou no final do ano passado, ou nesses primeiros dias, essas primeiras semanas deste novo ano, fizemos planos, coisas que nós gostaríamos de alcançar, alguns projetos que nós gostaríamos de concretizar. Uma vez que nós já estamos completando 2 anos praticamente de pandemia. Muitos projetos acabaram ficando pelo caminho, mas todo início de ano, novos projetos vêm ao nosso coração, à nossa mente, coisas que nós gostaríamos de alcançar, jornadas que nós gostaríamos de empreender. E há momentos na nossa caminhada com Deus, quando nós professamos uma coisa, mas nós agimos de forma diferente. Muitas vezes nós afirmamos que Deus é o Deus Todo-Poderoso, que Deus é aquele que guia as nossas vidas, que Deus é aquele que nos conduz em sua perfeita vontade, mas nós dizemos isso com as nossas palavras, todavia nós buscamos para nós e nós nos cercamos muitas das vezes de proteções humanas. Buscamos agir e empreender através da nossa própria força. Qual tem sido, meus irmãos, a primeira atitude que nós devemos ter, ou que nós temos tomado, quando nós vamos seguir e empreender uma nova jornada? Quais os princípios que nós temos procurado observar antes de nós começarmos a caminhada? Esdras, ele tem uma jornada pela frente, mas antes de seguir em seu caminho, conduzindo um numeroso povo, ele para e toma algumas atitudes que nós podemos observar para as nossas vidas, a fim de nós termos também uma jornada feliz. Mas quem é Esdras? Esdras, ele nasceu no cativeiro babilônico. Esdras é um levita da família de Arão. Ele é um homem que tinha uma grande influência na política medo-persa. Ele tinha acesso ao rei. Esse rei dava ouvidos a ele. Por diversas vezes ele pôde falar ao rei e ser atendido em suas petições. E segundo a Sagrada Escritura, ele era alguém versado na lei de Moisés. Esdras é um homem de Deus. E Esdras foi comissionado por este rei, o rei persa Artaxerxes, e autorizado a reunir agora uma segunda leva de judeus para que eles retornem à terra prometida.
Nós sabemos que o povo, devido às muitas vezes em que falhou em obedecer às ordenanças de Deus, se rebelando contra o Deus que havia feito alianças com eles, eles foram então submetidos ao cativeiro babilônico, passando 70 anos ali. 70 anos depois, a promessa que Deus havia feito se cumpre. E então Deus usa o rei Ciro, para que emita então um decreto, dizendo que o povo pode retornar à terra prometida. Eles podem retornar. E uma primeira leva volta à terra prometida. E eles começam ali então a reedificação do lugar que havia sido destruído. E começam pelo altar. Mas devido aos muitos inimigos que vieram sobre Israel naquele tempo, a construção do templo para no altar. Somente um tempo depois o reavivamento vem através do profeta Ageu e do profeta Zacarias. E o povo então retoma a construção do templo e consegue então concluir o templo já no reinado de Dario. Nós temos então uma segunda leva de judeus que irá agora para Jerusalém, junto com Esdras. Esdras tem então uma jornada a empreender, um caminho até Jerusalém, uma jornada que levava em torno de 4 meses, com muitos perigos no caminho, perigos de salteadores, perigos de inimigos que poderiam se levantar nesse caminho. E Esdras faz algo que vai talvez contra aquilo que nós pensamos ser o mais adequado a se fazer. Ele não quer pedir ao rei um auxílio, ele não quer pedir ao rei uma escolta, porque ele já havia dito ao rei que a boa mão de Deus estava sobre aqueles que obedecem o Senhor. E ele não quer então recuar com a sua palavra. Assim nós tomamos conhecimento, meus irmãos, do objetivo de Esdras, que é a viagem até Jerusalém. Uma viagem extremamente longa, sujeita a vários imprevistos. Eram milhares de judeus sem qualquer experiência em combate, caso uma guerra acontecesse, caso eles precisavam travar uma batalha. Eles carregavam uma fortuna imensa em ouro e prata que eles haviam ganhado do rei e daqueles que moravam na Babilônia para voltar a Israel. Mas Esdras vai contra tudo aquilo que nós podemos pensar de ser o correto a se fazer. Esdras propõe como preparação para a sua viagem um jejum. Esdras assim, ele apregoa um jejum a fim de se humilhar perante o Senhor, para pedir a esse Senhor uma jornada feliz para eles, para os seus filhos e para tudo quanto eles possuíam. Esdras resolve colocar toda a sua confiança e a sua dependência unicamente em Deus, no Deus que estende a sua boa mão sobre o seu povo. E dentro, meus irmãos, deste contexto eu quero refletir com os irmãos nesta noite o que nós precisamos fazer para termos uma jornada feliz neste novo ano que se inicia, independente dos desafios e dos perigos que a jornada possa nos oferecer. Por isso, o título da nossa reflexão hoje é Princípios para uma jornada feliz. E o primeiro deles, o primeiro princípio para uma jornada feliz é consagração. Se nós quisermos ter uma jornada feliz, nós precisamos nos humilhar na presença de Deus. Verso 21, leia comigo. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo o que era nosso. Esdras apregou um jejum a fim de se humilhar na presença do Deus Altíssimo. E o que é jejum, meus irmãos? Jejum é a abstenção de alimento por um período definido de tempo, mas também com um propósito definido. O jejum cristão não é apenas uma abstinência de alimentos, não é um regime para emagrecer. O jejum cristão ele tem propósitos espirituais bem claros.
A prática do jejum, ela está presente no Antigo e no Novo Testamento. Os profetas, os apóstolos, Jesus mesmo e muitos outros homens de Deus ao longo da história experimentaram os benefícios espirituais por intermédio do jejum. Jejum, nas palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes, é fome de Deus, é saudade do céu. A Bíblia diz que nós comemos e nós bebemos para a glória de Deus, e também nós jejuamos para a glória de Deus. O alimento, meus irmãos, o alimento físico, ele é bom, mas Deus é melhor. A comunhão com Deus deve ser a nossa mais urgente refeição nessa caminhada que nós estamos empreendendo. A comunhão com Deus deve ser a nossa mais urgente refeição. Nós glorificamos a Deus quando nós o preferimos acima de todas as coisas, acima de qualquer coisa, qualquer bem-estar. Nós o preferimos a Deus, então nós glorificamos a Deus agindo dessa forma. O jejum de Esdras tem um propósito espiritual bem claro: se humilhar na presença de Deus. Da mesma forma, meus irmãos, se nós quisermos ter uma jornada feliz para nós devemos nos humilhar. Se nós quisermos ter uma jornada feliz para os nossos filhos, nós devemos nos humilhar. Se nós quisermos ter uma jornada feliz para tudo o que é nosso, nós devemos nos humilhar na presença do único e verdadeiro Deus. Mas o que significa se humilhar? O dicionário nos ensina que humilhar-se é tornar-se humilde ou ainda se submeter. Mas isso não é o que os homens querem fazer nos dias em que nós vivemos. O nosso homem anterior, ele não quer se dobrar a Deus, ele não quer se render a Deus, ele não quer se humilhar diante de Deus, ele não quer se submeter à vontade de Deus. Mas nós, meus irmãos, como cristãos, nós devemos ir na contramão das vontades do nosso velho homem. Nós devemos ir na contramão das vontades do nosso velho homem. Sendo assim, a primeira condição para que nós tenhamos uma jornada feliz é nos humilharmos na presença de Deus. Buscarmos a Deus em oração, em jejum. O que o Senhor requer de mim e de você é que nós nos humilhemos, nós nos submetamos por completo à sua autoridade, a despeito de qualquer coisa que possa nos ocorrer por conta de fazermos a vontade de Deus. Que o mais importante para mim e para você seja fazer a vontade de Deus, não a nossa, ou não aquilo que o mundo diz para mim e para você que nós devemos fazer, mas fazer a vontade de Deus. Esdras apregou um jejum com esse objetivo de se humilhar diante de Deus, para que Deus lhe concedesse uma jornada feliz. A Bíblia, como palavra de Deus, ela nos dá muitos exemplos de como se humilhar diante de Deus nos faz experimentar benefícios espirituais. Em Isaías, capítulo de número 57, no verso de número 15, ela diz que o Senhor, o nosso Deus, ele habita junto ao contrito, junto ao aquele que tem espírito quebrantado. No Salmo 51, no versículo de número 7, ele nos apresenta essa ideia de que os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado e o com oração compungido e contrito. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo de número 5, verso de número 6, ele diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, no tempo oportuno, vos exalte. E ainda em Mateus, capítulo de número 5, verso 3, no Sermão do Monte, o Senhor Jesus, Ele nos ensina que bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em todos esses meus exemplos, meus irmãos, e em dezenas de outros deles, espalhados pela Escritura, a exigência divina para todos nós é a mesma: humilhai-vos. Humilhai-vos perante o
Senhor, para que Ele no tempo oportuno vos exalte. Nós, eu e você, nós ficaremos dando voltas e voltas no mesmo lugar, se nós agirmos conforme o nosso orgulho e a nossa prepotência, imaginando que nós sabemos o que devemos fazer por nós mesmos, com a nossa própria força, que nós podemos empreender qualquer jornada a partir daquilo que nós mesmos conhecemos, a partir do nosso próprio conhecimento, a partir da força do nosso braço. Quantas vezes você pensou assim, tal coisa eu consigo fazer, afinal de contas eu passei 4 ou 5 anos em uma cadeira de universidade para fazer tal coisa. Então você não busca a orientação de Deus, porque você se acha autossuficiente naquilo que você estudou tantos anos. Então você não busca se humilhar na presença de Deus para que Ele conduza você, para que Ele livre você dos perigos no caminho. Será, meus irmãos, que nós estamos prontos para nos humilharmos na presença de Deus, para que Ele, no seu tempo oportuno, nos exalte? Estamos preparados para nos humilharmos perante Ele, para que Ele nos conceda uma jornada feliz para nós, para os nossos filhos, para tudo que é nosso? Nós estamos preparados para nos submetermos à vontade de Deus, enquanto igreja do Senhor? Humilhai-vos, meus irmãos. Humilhai-vos. Consagração. Humilhar-se perante o Senhor. O segundo princípio para uma jornada feliz é comprometimento. Se nós quisermos ter uma jornada feliz, as nossas ações devem testemunhar e comprovar a fé que temos e professamos. Verso de número 22, leia comigo. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Esdras teve vergonha de pedir ao rei auxílio, de pedir ao rei uma escolta, pois ele já havia dito ao rei que a boa mão do Senhor estaria com eles. Essa, meus irmãos, essa jornada que Esdras está empreendendo é uma jornada de fé. Uma jornada de fé, e é nesse ponto que nós devemos entender corretamente o que Esdras está fazendo. Pois a fé e a loucura, elas são realidades muito próximas, e às vezes as pessoas, elas se confundem no caminho. Primeiramente, o que Esdras não está nos dizendo? Esdras não está nos dizendo que nós devemos ter uma fé presunçosa, que age baseada unicamente em sentimentalismo, presumindo que nós podemos decretar como Deus vai agir. Esdras também não está nos dizendo que nós não devemos pensar racionalmente, agindo de maneira leviana, então, diante das situações que exigem o devido cuidado. O que Esdras está nos ensinando aqui, então, meus irmãos? Olhe uma vez mais para o texto. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles. Certamente, meus irmãos, Esdras, como alguém influente dentro da política medo-persa, das diversas vezes que Esdras esteve com o rei, nas muitas conversas que ele teve, ele contou histórias de como a boa mão de Deus, ela livrou o seu povo diante das mais diversas situações e perigos no decorrer da história, desde a saída do povo do Egito. Com certeza a ênfase da pregação ou do testemunho de Esdras para o rei é de que Deus é o verdadeiro guarda de Israel, e que os demais homens, reis ou não, eles foram simplesmente instrumentos de Deus no decorrer da história. Nós precisamos nos lembrar que o rei Artaxerxes, ele é um rei pagão, não cristão.
Ele é um rei orgulhoso das suas conquistas. Olhe comigo para os versos 11, de 11 a 13 do capítulo de número 7. Versos de 11 a 13 do capítulo de número 7. Diz assim: esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras, dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, perfeita paz. Por mim se decreta que, no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Você viu como o rei, ele define a si mesmo, chamando-se de Rei dos Reis? Você percebeu isso no texto, que ele chama para si, se chama de Rei dos Reis? Esdras, meus irmãos, ele não queria confundir o rei em relação à proteção de Deus, de modo que tudo que ele havia dito ao rei sobre a proteção de Deus perdesse a eficácia. Esdras não queria que o rei recebesse ou tomasse para si a glória que deveria ser dada somente a Deus. Você já imaginou Esdras falando todas essas coisas, de todas as vezes que Deus foi bom para com Israel, de todas as vezes que Deus livrou Israel dos perigos, de todas as vezes que a mão do Senhor foi sobre Israel, dando um testemunho de um Deus tremendamente poderoso, de um Deus que guiou seu povo em meio ao deserto? E no final ele terminando com a frase: pois é, rei, o senhor sabe que a jornada que nós temos que empreender é difícil, será que o senhor pode nos auxiliar com um exército? Isso seria totalmente contraditório ao testemunho que ele havia dado ao rei, de modo que o rei olhasse para ele e disse assim: rei, o Deus era poderoso nas suas histórias, mas agora que você precisa caminhar, você precisa da minha ajuda. Esse é o cuidado que Esdras está tendo, e é um cuidado que muitas vezes nós não temos, o cuidado de as nossas ações testemunharem daquilo que nós falamos com as nossas palavras. A intenção de Esdras não é aqui, meus irmãos, que eu e você olhemos para ele e pensemos: nossa, que homem de fé, embora ele fosse. A intenção de Esdras é dar um testemunho de que existe sim um rei dos reis, que existe sim um Senhor dos senhores, mas esse Senhor dos senhores, esse Rei dos reis, não é Artaxerxes nem qualquer um outro, somente senão o único e poderoso Deus, o guarda de Israel, o único digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. Por isso Esdras demonstra não somente conhecer as coisas a respeito de Deus, mas ele vive a sua vida de acordo com aquilo que ele crê e com aquilo que ele professa. Comprometimento. Esdras é alguém comprometido até as últimas consequências. Eu vou testemunhar da minha fé pelas minhas ações, independente dos perigos no caminho, independentemente daqueles que possam se levantar contra nós, porque eu dei testemunho do meu Deus, e agora através das minhas ações eu vou confirmar aquilo que eu falei. Nos comprometermos com Deus significa nós colocarmos as nossas ações diante dele, é isso que Esdras faz, para que ele mesmo, o Senhor, nos conceda a fé, para que nós proclamemos com confiança aquilo que o Senhor tem feito. A boa mão do Senhor é sobre todos os que o buscam para o bem deles. Você já se perguntou quantas das coisas que eu e você falamos perderam todo ou em parte a eficácia porque nós não vivemos o Evangelho da forma que nós pregamos? Você já se perguntou quanto da pregação que você tem feito, do evangelismo que você tem feito, tem perdido muitas vezes a eficácia, porque quando as pessoas olham para você, para o modo como você vive, elas não enxergam aquilo que você falou?
Satanás, meus irmãos, ele não precisa levantar alguém para contrapor o seu posicionamento teológico com o fim de ele perder a eficácia. Porque às vezes você pode dar um excelente e bíblico testemunho, um testemunho reformado, e negar a Jesus através das suas ações. Satanás só precisa que você não viva de acordo com aquilo que você prega. Satanás só precisa que você não viva de acordo com aquilo que você prega. Estas são as palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo de número 9, verso de número 27. Paulo diz estas palavras: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo ele está falando sobre o seu trabalho de evangelismo junto a judeus, junto a gentios, e de como era necessário o máximo comprometimento por parte dele, que era o ministro do evangelho, de modo que ele se compromete de tal forma com Deus, para que as palavras que ele disse não percam a eficácia, e ainda mais, para que ele mesmo não seja desqualificado. E a história do cristianismo, ela nos mostra que muitos foram aqueles que se envolveram com Jesus por um tempo, mas poucos foram aqueles que se comprometeram com Jesus até o final. E a pergunta que eu deixo aos irmãos é se você está simplesmente envolvido com Jesus por um tempo, ou se você está comprometido com o Evangelho de Cristo. Porque se você está envolvido, talvez você tenha coisas boas e verdadeiras a falar acerca da palavra de Deus. Mas só se você está comprometido, você está vivendo o evangelho que você tem pregado. Seguir Jesus, meus irmãos, isso exige de mim e de você renúncia, desprendimento e, acima de tudo, confiança naquele que nos amou de tal maneira que assumiu o compromisso e a vontade do Pai para nos salvar. Se todos nós pudéssemos viver o Evangelho de Jesus na sua plenitude, aí sim, a nossa jornada como comunidade seria uma jornada feliz. Fica para nós, meus irmãos, o desafio de nós sermos aqueles que pagam o preço, aqueles que se comprometem até as últimas consequências. Será que, como cristãos lavados e remidos por Jesus Cristo, nós temos a exata noção do nosso compromisso para com Deus? Será que nós temos coragem para assumirmos a nossa fé em quaisquer circunstâncias? Será que nós temos proclamado Jesus com palavras e o negado com as nossas ações? Será, meus irmãos? Terceiro princípio para nós encerrarmos. Terceiro princípio para uma jornada feliz é confiança. Se quisermos ter uma jornada feliz, nós precisamos depositar unicamente em Deus a nossa confiança. Verso de número 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus. Aqui está a oração. E Ele nos atendeu. A nossa vontade deve estar, meus irmãos, de acordo com a vontade de Deus. Esdras, ele dependeu de Deus. Ele não quis um exército para acompanhá-lo na sua viagem até Jerusalém. E nós? Será que nós dependemos unicamente de Deus para os nossos planos e para os nossos projetos futuros? Será que nós dependemos de Deus para a jornada que nós estamos empreendendo? Será que nós dependeremos unicamente de Deus para que a nossa jornada seja uma jornada feliz? O ensino de Esdras para nós deve estar relacionado com a nossa predisposição
em atentarmos para aquilo que a Bíblia nos ensina e o que realmente devemos ter em mente e praticar nas nossas vidas sobre o real objetivo e significado de jejuar, de se consagrar, de se comprometer e de confiar em Deus. O jejum, meus irmãos, ele deve sempre estar centrado em Deus. Dessa forma, se o nosso jejum não é para Deus, nós fracassaremos. Nós fracassaremos. Se o seu jejum tem sido unicamente para o seu bem e não está centrado em Deus, você está fracassando. John Wesley, ele declarou o seguinte: primeiro seja o nosso jejum feito para o Senhor, com o nosso olhar fixado unicamente nele, que a nossa intenção seja esta, de glorificar nosso Pai que está nos céus. Esse deve ser o objetivo do jejum. Outra coisa que nós devemos fazer, além de jejuar, é orar, pedir a Deus para que nos abençoe e nos dê de fato uma jornada feliz para nós. Talvez o mandamento mais repetido em toda a Sagrada Escritura é o mandamento de orarmos. Exatamente porque a arma mais poderosa que Deus deixou para nós é a oração. A arma mais poderosa do cristão é a oração. Por isso nós devemos estar sempre, como diz o apóstolo Paulo, sempre em oração, orando sem cessar. Assim, o crente que ora, ele vive em comunhão com Deus e está preparado para enfrentar as situações, por mais diversas que elas possam ser. Sem oração, nós somos, meus irmãos, presas fáceis de Satanás. Sem oração, nós somos como um corpo sem vida. Sem a oração, a nossa vida fica sem vigor. Sem oração, o nosso testemunho fica sem poder. Portanto, nós devemos orar e pedir ao Senhor para que a nossa jornada seja uma jornada feliz. Deus, ele nos manda orar. Nós precisamos orar e nós devemos, como cristãos, orar. Se nós quisermos uma igreja que prega a palavra de Deus, nós devemos orar. Se nós quisermos uma igreja que faça a diferença na nossa sociedade, nós devemos orar. Se nós quisermos uma igreja forte e saudável, nós devemos orar. Se nós quisermos uma igreja que serve, que ajuda, nós devemos orar. Se nós quisermos uma igreja missionária como a IPC tem sido, nós devemos continuar em oração. Enfim, meus irmãos, se nós quisermos uma igreja que faça a diferença na cidade de Canoas e em todas as suas congregações, nós devemos jejuar e orar. Deus, ele atendeu o clamor do povo. Olhe para os versos 31 e 32 no capítulo de número 8. 31 e 32 do capítulo de número 8. Está escrito assim: partimos do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e nos livrou das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. Veja que houveram dificuldades no caminho. O jejum e a oração não vão fazer com que você não tenha dificuldades no caminho, mas eles farão com que a boa mão de Deus esteja com você, mesmo em meio às dificuldades do caminho. Para nós concluirmos, meus irmãos, jejuar e orar, esse é o nosso desafio em 2022. Se nós quisermos a bênção de Deus sobre tudo e sobre todos, nós devemos nos consagrar, nos humilhar perante o nosso Deus,
Nós devemos nos comprometer com Ele, de modo que as nossas ações sejam testemunhas da fé que nós professamos, e nós devemos confiar e depender somente de Deus. Se nós jejuarmos e orarmos, com certeza nós teremos o resultado da ação de Deus sobre as nossas vidas. Nós teremos a boa mão de Deus sobre nós. O jejum e a oração, eles não mudam Deus, mas eles têm a capacidade de nos mudar em relação a Deus. As grandes coisas nas nossas vidas, meus irmãos, elas só darão certo se nós estivermos em Deus, se Deus estiver conosco. Os grandes avivamentos ao longo da história, eles foram patrocinados por muita oração e por muitos jejuns coletivos. É tempo da igreja orar, é tempo da igreja jejuar, é tempo da igreja voltar-se para o Senhor Deus de todo o coração, com jejuns e oração, se humilhando na presença de Deus. O jejum e a oração coletivos, eles geram um grande impacto, meus irmãos, no povo de Deus. Veja que eles jejuaram e oraram, e o Senhor atendeu a oração deles. Um clamor pessoal, ele gera um impacto pessoal, mas um clamor coletivo, ele gera um impacto coletivo. Eles tiveram uma jornada segura, quando tudo poderia dar errado na história. Eles não eram conduzidos por um homem de guerra, eles eram conduzidos por um escriba, por um sacerdote. Tudo podia dar errado no caminho, mas porque a boa mão de Deus estava sobre eles, em resposta às suas orações, tudo correu bem. Eles tiveram uma jornada segura. Uma experiência dessas, meus irmãos, com certeza produz marcas profundas em todos nós. E ela torna-se nas nossas vidas um memorial daquilo que Deus fez, da boa mão de Deus sobre nós. E ela tem o poder de mudar o povo de forma tremenda. Não há milagres, meus irmãos, sem oração e jejum. Não há milagres sem oração e jejum. Eu lembro aos irmãos do milagre que nós estamos vivendo em relação ao nosso amado presbítero Isaac. Em resposta à oração e jejum coletivo do povo. Nós podemos dizer, assim como Esdras pôde falar, nós podemos dizer que nós jejuamos e que nós pedimos isso ao nosso Deus e Ele nos atendeu. Que o Espírito Santo nos ajude a nós vivermos uma vida em consagração, uma vida em comprometimento com o Evangelho de Deus e uma vida de confiança, de dependência unicamente de Deus. Amém.